Em uma noite quente, sob as luzes discretas de um restaurante sofisticado, a voz de Letícia Nobre, carregada de uma mistura de nervosismo e excitação, cortou o murmúrio ambiente. "Eu decidi, Vitória. Vai ser com ele", confessou a amiga, seus olhos brilhando com a audácia de seus 21 anos. "Vou perder minha virgindade com o novo chefe, o André." Mal sabia ela que na mesa ao lado, parcialmente escondido por uma planta ornamental, o próprio André acabara de se sentar. Ele ouviu cada palavra. O garfo parou a centímetros de sua boca, enquanto o espanto se transformava em uma curiosidade perigosa. A confissão não era apenas um plano inocente de uma jovem sonhadora. Para ele, tornou-se um desafio inesperado, um jogo irresistível, que ele não tinha certeza se deveria ignorar ou, para o bem ou para o mal, aceitar. A partir daquele momento, o destino de ambos estava selado, e nada seria como antes. Se esse segredo inesperado já te fisgou, deixe o seu gostei para eu saber. Se inscreve rapidinho aqui no Histórias que Prendem Você para descobrir o que vai acontecer depois dessa confissão. Ah, e comente seu nome. Quem sabe ele não aparece em uma futura história do canal? O restaurante Le Ciel era o tipo de lugar onde as conversas eram abafadas por tapetes persas e pela melodia suave de um piano de cauda. Casais trocavam segredos sobre taças de vinho caro, e homens de negócios fechavam acordos milionários com um simples apertar de mãos. Era o último lugar onde Letícia Nobre, com seu salário de assistente júnior, imaginaria estar. Mas Vitória, sua amiga e mentora na arte da vida adulta, insistira em comemorar o novo emprego da amiga em grande estilo. Vitória, com seus cabelos loiros impecavelmente arrumados e um vestido que parecia custar mais que o aluguel de Letícia, gesticulava com a elegância de quem nasceu naquele ambiente. "Repete isso", disse Vitória, inclinando-se sobre a mesa, seus olhos azuis faiscando de diversão e incredulidade. "Acho que o barulho do pianista me fez ouvir coisas." Letícia sentiu o rosto esquentar, mas a segunda taça de espumante lhe dava uma coragem que ela normalmente não possuía. Ela ajeitou uma mecha de seu longo cabelo castanho atrás da orelha, um gesto nervoso que contrastava com a audácia de suas palavras. "Você ouviu bem. Eu decidi. André será o primeiro. E o único, se tudo der certo." Ela sussurrou, a última parte soando mais como uma prece. Vitória recostou-se na cadeira de veludo, um sorriso lento se espalhando por seus lábios. "Minha nossa, Letícia. Você não sonha pequeno, não é? O homem mal chegou à empresa e já virou o protagonista do seu conto de fadas pessoal. O que te faz pensar que ele sequer notaria você?" A pergunta não era cruel, mas prática, vinda de alguém que já havia navegado por mares bem mais turbulentos que os de Letícia. "Ele me notou", respondeu Letícia, com uma convicção sonhadora. "Hoje, na reunião de departamento, eu dei uma sugestão sobre a campanha de marketing. Todos os gerentes ignoraram, mas ele me olhou. Ele disse: 'Excelente ponto, senhorita Nobre. Por favor, desenvolva essa ideia.' Vitória, o jeito que ele disse nobre, parecia que eu era da realeza." Letícia suspirou, lembrando-se da cena. André, com seus 35 anos, parecia esculpido por um artista renascentista. O terno cinza chumbo, feito sob medida, abraçava seus ombros largos e seus cabelos escuros, com 1 ou 2 fios grisalhos nas têmporas, lhe conferiam um ar de maturidade e poder que a deixava sem fôlego. Mas eram os olhos, um tom profundo de castanho que a desarmavam. Pareciam ver através de sua fachada de profissional competente, diretamente para a jovem inexperiente e assustada que ela era. Enquanto isso, na mesa ao lado, André tentava processar a informação. Ele viera ao Le Ciel para um jantar tranquilo com seu sócio, Heitor, mas o amigo se atrasara. Sentado sozinho, sua mente repassava as metas do trimestre quando a voz feminina, doce e clara, pronunciou seu nome. A princípio pensou ser coincidência. André era um nome comum, mas então a menção à empresa e ao novo chefe eliminou qualquer dúvida. Ele era o assunto daquela conversa. E que assunto? Um homem na posição de André estava acostumado a ser alvo de interesse. Sabia que seu status de milionário o tornava um prêmio cobiçado. Já ouvira cochichos, recebera propostas veladas e decifrara os olhares calculistas de inúmeras mulheres. Mas aquilo era diferente.
A voz não continha malícia ou um plano de alpinismo social. Havia nela uma pureza desconcertante, uma sinceridade quase infantil. Vou perder minha virgindade com o novo chefe. A frase ecoava em sua mente. Não era vou seduzir, vou conquistar, ou vou conseguir um anel. Era perder a virgindade. Um rito de passagem, um evento único na vida de uma mulher, e ela o estava planejando com ele como protagonista, sem que ele soubesse. Um sorriso cínico ameaçou curvar seus lábios, mas morreu antes de nascer. O cinismo não se aplicava aqui. Aquela garota, quem quer que fosse, não estava jogando o mesmo jogo que as outras. Ela estava em uma liga própria, uma onde a fantasia e a realidade se misturavam de forma perigosa. E ele tinha que admitir fascinante. Ele se inclinou sutilmente para o lado, tentando vislumbrar a dona da voz por entre as folhas de uma palmeira ornamental. Viu apenas um vislumbre de longos cabelos castanhos e o perfil delicado de uma jovem que parecia ainda mais nova do que sua voz sugeria. Era a senhorita nobre da reunião, a garota da ideia brilhante. Heitor finalmente chegou, um homem mais velho, de cabelos grisalhos e um ar paternal. Desculpe o atraso, o trânsito está um inferno, disse ele sentando-se. Por que essa cara? Parece que viu um fantasma. André forçou um sorriso, afastando-se da planta. Algo assim, Heitor. Algo assim. Ele não contaria ao amigo. Não ainda. Aquilo era um segredo delicioso demais para ser compartilhado. Era seu. Nos dias que se seguiram, a confissão de Letícia se tornou o pano de fundo para cada interação de André no escritório. Ele se pegou, observando-a, não de forma ostensiva, mas com a discrição de um predador estudando sua presa. Ele queria entender a mulher por trás daquela declaração audaciosa. Ela era uma alpinista social disfarçada de ingênua, uma sonhadora romântica, ou simplesmente uma jovem corajosa e um pouco imprudente. De sua sala com paredes de vidro no último andar, ele tinha uma visão panorâmica do escritório. Via Letícia chegar todas as manhãs pontualmente às 8. Ela se sentava em sua mesa modesta no mar de cubículos e organizava suas tarefas com uma concentração que o impressionava. Ela não fofocava perto do bebedouro, não passava horas nas redes sociais. Ela trabalhava, e trabalhava bem. Seus relatórios eram impecáveis, suas pesquisas aprofundadas. A ideia que ela dera na reunião, quando desenvolvida, provou ser o novo rumo que a campanha de marketing precisava. Ele começou seu jogo silencioso. Um dia, ao passar por sua mesa, ele acidentalmente derrubou uma pilha de papéis. "Mil desculpas", disse ele, sua voz grave fazendo-a pular na cadeira. Ao se abaixarem para juntar as folhas, suas mãos se tocaram por uma fração de segundo. A pele dela era macia, e ele sentiu uma corrente elétrica subir por seu braço. Letícia corou violentamente, gaguejando um "não foi nada, senhor". A reação dela foi tão genuína, tão desprovida de artifícios, que ele teve que se conter para não sorrir. Ponto para a sonhadora romântica, pensou ele. Em outra ocasião, ele a encontrou na copa, preparando um café. Ele se serviu de uma xícara e se encostou na bancada, observando-a. "Senhorita nobre", começou ele, casualmente. "Ouvi dizer que você é formada em literatura. O que a trouxe para o mundo corporativo?" Letícia quase derrubou o açúcar. A pergunta a pegou de surpresa. Eu gosto de histórias, senhor. E o marketing, de certa forma, é sobre contar a história de um produto, de uma marca. Encontrar a narrativa certa para conectar as pessoas." A resposta o impressionou. Não era a bajulação que esperava. Era inteligente e passional. "Uma perspectiva interessante", disse ele, e seu olhar se demorou no dela por um segundo a mais do que o estritamente profissional. Ele viu um universo de esperança e nervosismo naqueles olhos castanhos. Ela não era uma caçadora. Talvez fosse uma sonhadora, mas com os pés bem fincados no chão. A intriga dele só aumentava. Para Letícia, essas pequenas interações eram como combustível para sua fantasia. Cada olhar prolongado, cada palavra gentil, era um sinal de que seu plano, por mais maluco que parecesse, estava funcionando. Ela contava tudo à Vitória em longas mensagens de texto durante o almoço. "Ele perguntou sobre minha faculdade. Ele me notou", dizia uma das mensagens. Vitória respondia com uma mistura de incentivo e cautela. "Calma, amiga.
Pode ser só gentileza de chefe, mas continue assim. Seja profissional, mas mostre sua personalidade. Homens como ele não se impressionam apenas com um rostinho bonito. Mas a atenção de André não passou despercebida por todos. Morgana, a gerente do departamento de marketing, observava a dinâmica com olhos de águia. Com seus 30 e poucos anos, cabelos negros cortados em um Chanel afiado e um guarda-roupa que gritava poder, Morgana se via como a herdeira natural do império de André, ou no mínimo, como a rainha que se sentaria ao lado dele no trono. Ela havia trabalhado duro para chegar onde estava e considerava André não apenas um chefe, mas um objetivo. A atenção que ele dispensava à novata, a garotinha sonhadora, a irritava profundamente. Morgana começou a marcar seu território. Em reuniões, ela cortava as falas de Letícia, apropriando-se de suas ideias com uma sutileza venenosa. Como a Letícia estava tentando dizer, o que nós precisamos é de uma abordagem mais agressiva. Ela diria reformulando a sugestão da jovem e apresentando-a como sua. Letícia, insegura e intimidada pela autoridade de Morgana, não sabia como reagir. Ela apenas se encolhia, sentindo-se pequena e incompetente. André via tudo. Ele notava o brilho de Letícia ser ofuscado pela sombra de Morgana. Em outros tempos, ele não interviria. A selva corporativa tinha suas próprias regras e os fracos eram devorados. Mas, por algum motivo, a imagem de Letícia sendo diminuída o incomodava. Era como ver uma flor delicada sendo pisoteada. Ele ainda não admitia para si mesmo, mas seu jogo de observação estava rapidamente se tornando um jogo de proteção. Certo dia, Morgana apresentou uma proposta de campanha para um cliente importante. Era uma ideia medíocre, reciclada de projetos antigos. André a ouviu pacientemente, seu rosto uma máscara de neutralidade. Ao final, em vez de dar seu veredito, ele se virou para a equipe. Alguém tem uma perspectiva diferente? O silêncio reinou. Ninguém ousava contradizer Morgana. Os olhos de André então encontraram os de Letícia. Foi um convite silencioso, um desafio. Mostre-me do que você é feita, parecia dizer o olhar dele. Letícia sentiu o coração disparar. Sua boca ficou seca. Ela tinha uma ideia, uma completamente diferente, que rabiscara em seu caderno durante a apresentação de Morgana. Era ousada, talvez até demais, mas o olhar de André lhe deu uma coragem que ela não sabia que possuía. Sua mão se ergueu, trêmula. Senhorita Nobre, disse André, sua voz encorajadora. Todos os olhares se viraram para ela. O de Morgana era puro veneno. Eu estava pensando... Começou Letícia, a voz falhando. Ela respirou fundo, lembrando-se de sua própria confissão no restaurante. Se ela tinha a audácia de sonhar com aquele homem, deveria ter a audácia de mostrar seu valor. E se, em vez de focarmos no produto, focarmos na experiência do consumidor? Contar a história de como o produto transforma o dia a dia de uma pessoa real? Ela falou por 5 minutos, sua voz ganhando força a cada palavra. Descreveu uma campanha emocional, centrada em narrativas humanas, algo que a empresa nunca havia tentado. Quando terminou, a sala estava em silêncio absoluto. Morgana a fuzilava com o olhar, o rosto uma máscara de fúria contida. André permaneceu quieto por um longo momento, os dedos tamborilando sobre a mesa de mogno. Então, ele olhou diretamente para Morgana e disse, com uma calma cortante, "A ideia da senhorita Nobre é melhor. Vamos trabalhar nela." Foi uma declaração de guerra. Morgana entendeu o recado. André não apenas havia validado a novata, ele a humilhara na frente de toda a equipe. Naquele momento, Letícia deixou de ser um incômodo para se tornar um alvo. Para André, no entanto, foi a confirmação que ele precisava. A mulher por trás da confissão não era apenas uma sonhadora. Ela era inteligente, corajosa e tinha uma luz própria que ninguém, nem mesmo uma gerente intimidadora, conseguiria apagar. O jogo silencioso havia chegado a um novo patamar. Ele não estava mais apenas intrigado, estava genuinamente cativado. A questão agora não era mais se ele deveria aceitar o desafio proposto naquela noite no restaurante, mas como ele faria isso sem queimar o mundo de ambos no processo. O poder estava em suas mãos, e a inocência dela em sua mira, um movimento em falso, e tudo poderia desmoronar. Mas o risco
Ele percebeu com uma clareza assustadora, parecia valer perigosamente a pena. A vitória de Letícia na sala de reuniões foi como o estourar de uma barragem. A confiança, antes um fio de água tímido, agora corria por suas veias, impetuosa e revigorante. Ela não era mais apenas a assistente júnior que organizava planilhas e servia café. Era a mente por trás da nova grande aposta da empresa. E o arquiteto daquela transformação, o homem que lhe dera a voz, era André. A partir daquele dia, a dinâmica entre eles mudou, transformando o ambiente de trabalho em um palco para um jogo silencioso, uma dança de olhares e palavras não ditas que eletrizava o ar a cada encontro. André, por sua vez, abraçou seu papel de diretor com um zelo recém-descoberto. Ele decidiu que a ideia nobre, como a apelidou com um sorriso enigmático, era delicada demais para ser delegada. Precisava de sua supervisão direta. Isso se traduziu em uma série de convites para sua sala, sessões de brainstorming, que se estendiam para o final da tarde, e e-mails trocados tarde da noite. Para o resto da empresa, era o chefe investindo em um projeto promissor. Para Letícia, era o roteiro de sua fantasia se desenrolando diante de seus olhos. Para André, era a desculpa perfeita para tecer sua teia. Ele era um mestre na arte da sutileza. Durante uma reunião em sua sala, enquanto ela apresentava um esboço do cronograma, ele não olhava para a tela do computador, mas para ela. Observava a forma como seus lábios se moviam ao explicar um ponto, a paixão que iluminava seus olhos quando falava de uma ideia em que acreditava. Você tem um jeito muito especial de ver as coisas, Letícia, ele disse uma vez, usando o primeiro nome dela pela primeira vez. A formalidade quebrada soou como uma carícia, fazendo o coração dela tropeçar. Ela sentiu o rubor subir pelo pescoço, mas conseguiu sorrir. Obrigada, André. Dizer o nome dele sem o senhor foi um ato de coragem que a deixou tonta. Outra vez, encontrou sobre sua mesa uma primeira edição de capa dura de O Grande Gatsby, seu livro favorito, que ela mencionara de passagem na Copa semanas antes. Não havia bilhete, apenas o livro. Ninguém a vira recebê-lo. Ela olhou instintivamente na direção da sala de vidro de André, e ele estava lá, observando-a por cima de seus óculos de leitura. Ele lhe deu um aceno de cabeça quase imperceptível, um gesto que era ao mesmo tempo uma confissão e um segredo compartilhado. Letícia abraçou o livro contra o peito, o cheiro de papel antigo se misturando à fragrância inebriante daquele gesto. Era mais íntimo do que um buquê de rosas. A teia de André era tecida com esses fios. Um elogio à sua competência que soava como um elogio à sua alma. Uma pergunta sobre seus sonhos que a despia de sua armadura profissional. Um olhar que se prolongava por um segundo a mais, prometendo um universo de possibilidades. Letícia estava completamente enredada. Ela flutuava pelo escritório, sentindo-se a protagonista de um romance. As longas horas de trabalho se tornaram encontros secretos, e cada e-mail profissional parecia uma carta de amor codificada. Ele está tão na sua, Vitória exclamou durante um almoço rápido. Um livro? Letícia, isso é cheque-mate. Homens como André não fazem gestos assim por nada. Eles compram joias, carros. Livros significam que ele está interessado na sua mente. E acredite, isso é muito mais perigoso. Você acha? Perguntou Letícia, a esperança fazendo sua voz tremer. Eu tenho medo de estar imaginando coisas. E se ele for apenas um bom chefe? Bons chefes dão bônus, não primeiras edições raras. Acorda, amiga. Seu plano maluco está funcionando. A questão agora é, o que você vai fazer quando ele finalmente te convidar para sair? Letícia não tinha resposta. A fantasia era segura, a realidade apavorante. O que ela realmente diria ou faria se ficasse a sós com ele, sem a proteção de uma mesa de escritório entre eles? A inexperiência, que antes era apenas um detalhe de sua confissão, agora parecia uma montanha que ela teria que escalar. Enquanto Letícia vivia sua primavera particular, Morgana observava tudo de um inverno gélido e calculista. A humilhação pública na reunião não a quebrara, pelo contrário, forjara seu desprezo em um aço afiado. Ela via a atenção que André dispensava a Letícia, não como um romance em ascensão, mas como uma fraqueza a ser explorada. Para Morgana, o amor
era uma variável sentimental que atrapalhava equações de poder. E se André estava disposto a se distrair, ela usaria essa distração a seu favor. Sua vingança começou de forma insidiosa, como uma infiltração que apodrece as paredes por dentro. Ela não podia mais atacar o trabalho de Letícia no projeto principal, pois ele era supervisionado por André. Então ela começou a minar a jovem em outras frentes. Atribuía a Letícia tarefas urgentes e sem importância, que a obrigavam a ficar até mais tarde, longe das sessões de brainstorming com o chefe. Letícia, querida, sei que você está ocupada com o projeto do André, mas a equipe precisa de ajuda com o arquivamento dos relatórios do semestre passado. Você é tão organizada, faria isso em um piscar de olhos, não é? Dizia ela com um sorriso falso, na frente de outros colegas, tornando impossível para Letícia recusar sem parecer preguiçosa ou egoísta. Paralelamente, ela tecia uma teia de fofocas venenosas. Nunca era um ataque direto, mas sussurros plantados em ouvidos estratégicos. É impressionante a rapidez com que algumas pessoas sobem na empresa, não acha? Quase inspirador, dizia ela a um colega na copa, com um olhar significativo na direção de Letícia. Para outra comentava: André parece bem mais acessível ultimamente. Deve ser a nova energia que a geração mais jovem traz para o escritório. Ela não fazia acusações, apenas lançava as sementes da dúvida, deixando que a imaginação fértil do ambiente corporativo fizesse o resto. Logo, Letícia começou a sentir a mudança no ar. Os sorrisos de seus colegas pareciam forçados. Os convites para o almoço se tornaram mais raros. Ela ouvia sussurros que cessavam abruptamente quando ela se aproximava de um grupo. Sentia os olhares em suas costas, avaliando-a, julgando-a. A admiração que ganhara após a reunião estava sendo corroída pela suspeita. Estaria ela subindo por mérito ou por outros meios? A solidão começou a se instalar, uma névoa fria que nem mesmo o calor dos gestos de André conseguia dissipar completamente. Ela estava sendo isolada e não entendia o porquê. André, imerso em seu jogo de sedução, demorou a perceber a campanha de sabotagem social de Morgana. Ele via o cansaço nos olhos de Letícia, mas o atribuía às longas horas dedicadas ao projeto. Contudo, seu amigo e sócio, Heitor, tinha uma visão mais clara do terreno. Você está brincando com fogo, André, disse Heitor durante o jantar semanal. Ele era a voz da razão na vida de André, o contraponto pragmático à sua natureza impulsiva. Não sei do que você está falando, respondeu André, evasivo, girando o vinho na taça. Estou falando da sua nova protegida, a senhorita Nobre. O escritório inteiro está comentando. Você a colocou em um pedestal e agora Morgana está pintando um alvo nas costas dela. Você conhece a Morgana. Ela não perdoa e não esquece. O comentário atingiu um nervo. Morgana é uma gerente competente, mas não tem uma grama de originalidade. A garota, Letícia, ela é brilhante. Merece a atenção que está recebendo. Brilhante ou não, ela é sua funcionária. E você é o CEO. Existe uma linha, André, e você está dançando sobre ela. O que você realmente quer com essa moça? Se for apenas um capricho, acabe com isso antes que a carreira dela seja destruída. Se for sério, bem, isso é ainda mais complicado. A conversa com Heitor forçou André a confrontar suas próprias motivações. Era apenas um jogo? No início, talvez. A confissão dela o havia fisgado, sua audácia o divertira. Mas agora ele se pegava pensando nela fora do horário de trabalho. Lembrava-se do som de sua risada, da expressão concentrada em seu rosto, da vulnerabilidade em seus olhos. A ideia de outra pessoa, de Morgana, machucando-a, provocava nele uma raiva primitiva e protetora que o surpreendia. Não era mais um jogo, era algo mais. E Heitor estava certo. Isso era muito mais perigoso. A percepção de que suas ações estavam, inadvertidamente, colocando Letícia em perigo, o fez mudar de tática. Ele não podia recuar, pois isso confirmaria as fofocas e a deixaria completamente vulnerável. Mas precisava protegê-la. Decidiu usar a própria estrutura corporativa para construir um escudo ao redor dela. Em uma reunião geral, ele anunciou a criação de uma nova equipe de projetos especiais, um pequeno grupo que responderia diretamente a ele. O primeiro projeto da equipe seria, claro,
a campanha criada por Letícia. E a líder da equipe, ele anunciou, olhando diretamente para a jovem atônita, seria a própria Letícia Nobre. Ele a promoveu a coordenadora de projetos, um salto de carreira meteórico que deixou todo o escritório boquiaberto. Foi um golpe de mestre. Com um único movimento, ele a removeu da jurisdição de Morgana, legitimou sua posição com um título e um aumento de salário e enviou uma mensagem clara a todos. Letícia Nobre estava sob sua proteção direta. O mérito dela era inquestionável, e ele estava oficializando isso. A reação foi imediata. Letícia, sentada no meio da plateia, sentiu o ar lhe faltar. Coordenadora? Ela? O choque inicial deu lugar a uma onda de euforia e pânico. Era mais do que ela jamais sonhara. Mas a alegria foi temperada pelo olhar que recebeu de Morgana, do outro lado da sala. Não era mais apenas raiva. Era ódio puro, frio e letal. A promoção não a salvara, apenas elevara as apostas daquela guerra não declarada. Naquela noite, André a pediu para ficar até mais tarde para discutir os detalhes de sua nova função. O escritório estava silencioso e quase escuro, iluminado apenas pelas luzes da cidade que entravam pelas janelas panorâmicas. A atmosfera profissional havia se dissipado com o último funcionário que fora embora. Agora, eram apenas um homem e uma mulher, sozinhos no topo do mundo. Você mereceu isso, Letícia, disse ele, sua voz mais suave do que o normal. Ele se aproximou, parando a apenas um passo de distância dela. O perfume dela, algo floral e sutil, o envolveu. Eu vi o potencial em você desde o primeiro dia. Eu não sei como agradecer, André, ela sussurrou, o coração batendo descontroladamente contra as costelas. Ele estava perto demais. Ele levantou a mão, e por um momento, ela pensou que ele tocaria seu rosto. Em vez disso, ele ajeitou delicadamente uma mecha de cabelo que havia caído sobre seus olhos. O toque foi leve, quase inexistente, mas enviou uma onda de calor por todo o seu corpo. Não precisa agradecer, disse ele, seus olhos fixos nos dela. Apenas continue sendo brilhante. O ar entre eles crepitava com uma tensão insuportável. Uma mistura de desejo, medo e possibilidades infinitas. Aquele momento era o ápice da teia de sedução, a fronteira final entre o chefe e o homem. Letícia prendeu a respiração, esperando, desejando o próximo movimento. Mas ele recuou, quebrando o feitiço. Tenha uma boa noite, coordenadora, disse ele com um pequeno sorriso, antes de se virar e voltar para sua mesa. Letícia saiu do prédio em um transe. A promoção, o toque, o olhar, tudo girava em sua cabeça. Ela havia sido elevada e protegida, mas também sentia que acabara de entrar no olho do furacão. E em algum lugar nas sombras daquela mesma noite, Morgana, em seu apartamento luxuoso, planejava sua próxima jogada. Se não podia mais atacar Letícia por cima, ela a destruiria por baixo com uma armadilha tão cruel e bem elaborada que nem mesmo a proteção de André seria capaz de salvá-la. A guerra havia apenas começado. A promoção de Letícia, que deveria ter sido um escudo, rapidamente se revelou uma gaiola dourada. Ela agora tinha um título, uma sala com divisórias de vidro e um salário que a fazia suspirar de alívio ao olhar a conta bancária. Contudo, também tinha todos os olhos da empresa cravados em suas costas. Ela era o projeto pessoal de André, a aposta do chefe. Cada passo seu era analisado, cada decisão, questionada em sussurros. A inveja dos colegas, antes passiva, agora tinha um foco. E no centro dessa teia de olhares estava Morgana, que observava tudo com a paciência de uma aranha, esperando a mosca cometer um erro fatal. Morgana sabia que um ataque frontal seria suicídio profissional. André havia deixado claro que Letícia estava sob sua proteção. Portanto, ela precisava de uma arma que parecesse um presente, uma armadilha que se parecesse com uma oportunidade, que a encontrou na forma de um cliente antigo e problemático, a Luxus Cosméticos, uma marca que era notoriamente difícil de agradar e cujos executivos eram conhecidos por devorar agências de marketing no café da manhã. Com uma performance digna de um Oscar, Morgana marcou uma reunião com André. Sei que tivemos nossas diferenças de abordagem, começou ela, com uma humildade calculada, mas estou genuinamente impressionada com o talento de Letícia.
E acredito que, para que o resto da empresa veja o que você viu nela, ela precisa de uma grande vitória. Um projeto que cale os céticos. André a observava, impassível. Ele conhecia a ambição de Morgana, sua capacidade de dissimulação. Continue. A Luxus Cosméticos está procurando uma nova agência, disse ela jogando a isca. É uma conta de prestígio. Se Letícia, liderando uma força-tarefa com membros de ambos os nossos departamentos, conseguisse apresentar uma proposta vencedora, seria a prova irrefutável de que ela não é apenas sua protegida, mas uma verdadeira líder. Seria uma colaboração, um sinal de união para a empresa. A armadilha era perfeita. Recusar faria André parecer superprotetor, confirmando as suspeitas de favoritismo. Aceitar seria jogar Letícia aos leões. Ele sentiu um nó no estômago, mas a lógica corporativa de Morgana era impecável. Ele olhou para além dela, para a figura de Letícia concentrada em sua nova mesa. Ele via a determinação em sua postura, a força que ele sabia que ela possuía. Talvez ela precisasse disso. Talvez eles precisassem disso. Tudo bem, disse André, a contragosto. Prepare a força-tarefa. Letícia irá liderar. Morgana sorriu, o brilho do triunfo em seus olhos. A mosca havia entrado na teia. Para Letícia, a notícia foi um misto de terror e êxtase. Liderar a proposta para a Luxus era a chance de sua vida. A oportunidade de provar a todos e a si mesma que ela era mais do que a fantasia de uma jovem sonhadora, mais do que o capricho do chefe. Ela mergulhou no trabalho com uma energia febril, determinada a justificar a fé que André depositara nela. Foi então que a armadilha de Morgana começou a se fechar. A colaboração era uma farsa. A equipe que Morgana designou para ajudar Letícia era composta pelos funcionários mais inexperientes ou desmotivados. Os arquivos digitais que ela forneceu sobre o histórico da Luxus estavam corrompidos ou suspeitamente incompletos. Faltavam as pesquisas de mercado mais recentes, as análises de campanhas passadas que haviam fracassado. Quando Letícia pedia ajuda a Morgana, a gerente respondia com um sorriso vago. Você é a líder, querida. Tenho certeza de que encontrará uma solução inovadora. Os dias se transformaram em noites. Letícia passava horas na frente do computador, tentando decifrar dados que não faziam sentido, tentando construir uma estratégia sobre uma base de areia movediça. O prazo de apresentação, definido para dali a 2 semanas, aproximava-se como uma nuvem de tempestade. O pânico começou a corroer sua confiança. Ela se sentia uma fraude, uma impostora em uma roupa cara demais. As vozes em sua cabeça começaram a soar como os sussurros que ouvia nos corredores. Ela não é capaz. Foi tudo sorte. Ela só está aqui por causa dele. André observava sua luta de sua sala, uma agonia silenciosa corroendo-o por dentro. Ele via as luzes do escritório de Letícia acesas até tarde da noite. Via os ombros dela curvados sob o peso da pressão. Ele sabia que Morgana a sabotara, mas suas mãos estavam atadas. Intervir diretamente seria o fim. Seria admitir que ela não conseguiria sem ele, destruindo a mesma confiança que ele tentava construir. Sentia-se como um pai que ensina o filho a andar de bicicleta, forçando-se a não segurar o selim, mesmo sabendo que a queda é iminente e dolorosa. A raiva que sentia de Morgana era fria e profunda, mas a impotência era ainda pior. Na noite anterior à data final para o envio da proposta, Letícia atingiu seu limite. Ela estava sentada em sua mesa, cercada por xícaras de café vazias e gráficos que pareciam zombar dela. As lágrimas que ela segurara por dias finalmente vieram, silenciosas e amargas. Ela havia fracassado. Iria decepcionar André. Iria confirmar tudo o que Morgana e os outros pensavam dela. Aquele era o fim de seu sonho. Enquanto isso, em sua sala, André andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. Ele não podia mais ficar parado. Tinha que fazer alguma coisa, mas tinha que ser algo invisível. Um ato de Deus, não do CEO. Sua mente trabalhava freneticamente. Ele se lembrou de uma campanha de quase 10 anos atrás, para um cliente completamente diferente, uma marca de relógios de luxo. A campanha havia sido um fracasso na época, considerada conceitual demais, mas o estrategista por trás dela
tinha uma abordagem genial para lidar com marcas que se levavam muito a sério. Ele vendia não o produto, mas a rebeldia de possuí-lo. Era a peça que faltava no quebra-cabeça de Letícia. Com um plano formado, ele agiu. Primeiro enviou um e-mail para um grupo de gerentes sêniores, com cópia acidental para Letícia. O assunto era revisão de arquivos antigos. No corpo do e-mail, ele escreveu: "Estou procurando os arquivos da campanha Tempus Fugit, de 2015. Alguém se lembra em que servidor a pesquisa de público-alvo foi armazenada? Havia alguns insights interessantes sobre o mercado de luxo que podem ser úteis para projetos futuros." Era uma pista sutil, uma agulha no palheiro, mas ele sabia que a mente afiada de Letícia poderia pegá-la. Em seguida, ele pegou o telefone e ligou para a segurança. "Boa noite, aqui é o André. Por favor, preciso que verifiquem um possível vazamento no sistema de sprinklers do 15º andar, perto da ala de marketing. Não quero causar alarme, apenas uma verificação de rotina. Sim, agora." Minutos depois, um alarme de baixo volume soou no andar de Letícia, seguido por uma ordem de evacuação temporária. Atordoada, ela juntou suas coisas às pressas. Na confusão para sair, ela esbarrou na porta da sala de arquivos, que normalmente ficava trancada. Para sua surpresa, a porta se abriu. Alguém a deixara destrancada. Lá dentro, sobre uma das mesas, estava uma única pasta de arquivo, fora de lugar. O título na etiqueta dizia: "Luxos Cosméticos, Análise de Concorrência, Confidencial." O coração dela acelerou. Aquilo não estava nos arquivos que Morgana lhe dera. Ela abriu a pasta. Dentro não havia análises, mas sim transcrições de entrevistas com ex-executivos da Luxus, detalhando a cultura interna tóxica da empresa e a aversão deles a qualquer marketing que não fosse disruptivo. Eles não queriam ser elogiados, queriam ser desafiados. De volta à sua mesa, após o alarme falso, as peças começaram a se encaixar. O e-mail de André, a campanha Tempus Fugit, a pasta misteriosa. Ela correu para o servidor de arquivos antigos e, após 20 minutos de busca frenética, encontrou. A proposta rejeitada de 2015 era brilhante. Vendia o relógio não como um símbolo de status, mas como um ato de rebeldia contra o tempo. Uma onda de adrenalina varreu seu cansaço. Ela entendeu. Morgana a fez olhar para a Luxus como um cliente a ser agradado. Mas a verdade era o oposto. A Luxus precisava ser provocada. Letícia jogou fora tudo o que havia feito nas últimas 2 semanas. Com a fúria de quem foi resgatado da beira do abismo, ela começou do zero. Trabalhou a noite inteira, movida a café e uma clareza recém-descoberta. Ela não criou uma campanha de marketing, criou um manifesto. Uma proposta que não bajulava a Luxus, mas a desafiava a ser a marca ousada que afirmava ser. Na manhã seguinte, na sala de reuniões, a atmosfera era pesada. Morgana sentou-se na primeira fila, um sorriso de predador nos lábios esperando o massacre. André estava no fundo da sala, o rosto indecifrável, mas com o coração na boca. Letícia se levantou. Ela estava pálida e com olheiras, mas seus olhos queimavam com uma intensidade que ninguém ali jamais vira. Ela não apresentou gráficos ou dados. Ela contou uma história. A história de uma marca que tinha tanto medo de perder seu trono que se esquecera de reinar. E então ela apresentou sua ideia. Uma campanha agressiva, irônica e incrivelmente audaciosa, que posicionaria a Luxus não como um luxo para os estabelecidos, mas como uma arma para os rebeldes. O silêncio na sala, quando ela terminou, era total. Não era o silêncio do constrangimento, mas do espanto. Ela não apenas havia cumprido a tarefa, ela havia reinventado a marca. O primeiro a quebrar o silêncio foi o próprio CEO da Luxus, um homem de reputação temível que assistia por videoconferência. "Senhorita Nobre", disse ele, sua voz grave enchendo a sala, "isso foi a coisa mais insultuosa e brilhante que eu já vi. Quando podemos começar?" O queixo de Morgana caiu. A cor sumiu de seu rosto. Seu checkmate havia sido transformado em um triunfo espetacular para sua inimiga. Ela olhou para Letícia, que agora recebia os parabéns entusiasmados dos executivos, e a confusão em seu rosto deu lugar a uma máscara de pura fúria. A armadilha não apenas falhou, como tornou Letícia intocável. Do fundo da sala,
André observava a cena, um orgulho imenso inflando seu peito tão forte que quase doía. Ela havia conseguido. Ele lhe dera as ferramentas, mas fora ela quem construíra a vitória. Seus olhos se encontraram por cima das cabeças de todos. Ele lhe deu um sorriso genuíno e cheio de admiração. Naquele olhar, não havia chefe ou funcionária, poder ou hierarquia. Havia apenas um homem, profundamente cativado pela força da mulher que ele quase deixara fracassar. E ambos sabiam, naquele instante, que algo irreversível havia mudado entre eles para sempre. O triunfo de Letícia na apresentação da Luxus Cosméticos reverberou pela empresa como uma onda de choque. Os sussurros maliciosos foram substituídos por murmúrios de admiração. Ela não era mais a protegida do chefe, era a visionária da Luxus, a jovem coordenadora que domara a cliente mais feroz do mercado. A vitória lhe conferiu uma aura de competência que nem mesmo Morgana, com todo o seu veneno, poderia macular. Letícia sentia a mudança na forma como as pessoas a olhavam. Havia respeito em seus olhos, mas o único olhar que realmente importava para ela era o de André. E naquele olhar, ela via algo muito mais profundo do que respeito profissional. 2 dias após a apresentação, um e-mail dele apareceu em sua caixa de entrada. O assunto era simples: comemoração. O corpo do texto era igualmente direto. O sucesso merece ser celebrado. Aceita jantar comigo esta noite, não como seu chefe, mas como alguém que está profundamente impressionado. André. O coração de Letícia deu um salto tão violento que ela teve que se segurar na mesa. Não era um convite profissional. A frase "não como seu chefe" era uma linha traçada na areia, uma fronteira que ele a convidava a cruzar. A fantasia e a realidade estavam prestes a colidir, e ela sentia um misto de euforia e pavor delicioso. Ela respondeu com um simples "eu adoraria", antes que a coragem a abandonasse. Ele a buscou em seu prédio às 8 horas. Quando ela abriu a porta, ele não estava vestindo um de seus ternos impecáveis, mas uma calça de sarja escura e uma camisa de linho azul que realçava seus ombros e lhe dava um ar perigosamente casual. O cheiro dele, uma mistura de sândalo e ar noturno, a envolveu, e por um momento ela se esqueceu de como respirar. "Você está linda, Letícia", disse ele, seus olhos percorrendo o vestido verde esmeralda que ela passara a tarde inteira escolhendo. O restaurante não era o Le Ciel. Era um lugar menor, mais discreto, escondido em uma rua tranquila, com poucas mesas e a luz de velas dançando nas paredes de pedra. Era um refúgio, um lugar onde os papéis do mundo exterior não podiam entrar. Ali ele não era o CEO milionário e ela não era sua funcionária. Eram apenas André e Letícia. O jantar começou com conversas sobre o projeto, um território seguro para ambos. Ele a fez recontar o momento em que a ideia lhe ocorrera e ouvia com uma atenção tão intensa que ela se sentia a pessoa mais fascinante do mundo. Mas aos poucos, à medida que o vinho era servido e as barreiras relaxavam, a conversa se aprofundou. "Você sabe", disse ele, observando-a por cima da taça, "eu construí tudo isso do zero. A empresa, o nome, a fortuna. Passei os últimos 15 anos focado em uma única coisa: vencer. Mas às vezes, quando estou sozinho na minha cobertura, olhando para as luzes da cidade, eu me pergunto, o que vem depois da vitória?" A confissão a pegou de surpresa. Ela via o homem por trás do milionário pela primeira vez. Um vislumbre de uma solidão que o dinheiro não podia preencher. "Você se arrepende?" ela perguntou, a voz suave. Ele ponderou por um momento. "Não do trabalho, mas talvez do preço. Eu esqueci como fazer outras coisas, como ler um livro sem pensar em como a narrativa poderia se aplicar a uma estratégia de mercado, ou como ouvir uma música sem analisar sua viabilidade para um comercial. Você me lembrou disso." Ele olhou para ela. "Com aquele livro, com a sua paixão pelas histórias. Eu acho que todo mundo precisa de uma história, André. Até mesmo os CEOs." Ela respondeu com um pequeno sorriso, sentindo-se mais ousada. "Qual era a sua antes de tudo isso?" Ele pareceu genuinamente surpreso com a pergunta. Ninguém nunca lhe perguntava sobre o antes. Ele lhe contou sobre sua juventude, sobre seu sonho de ser arquiteto, de criar casas que tivessem alma, um sonho que fora engolido pela ambição dos negócios. Ele falava com uma paixão melancólica que a comovia.
E Letícia percebeu que a fachada de poder e controle escondia um homem complexo, com seus próprios fantasmas e sonhos perdidos. Ela, por sua vez, sentindo-se segura naquele casulo de intimidade, falou sobre sua criação, sobre a perda precoce dos pais e sobre como os livros se tornaram sua família e seu refúgio. Ela não se pintou como uma vítima, mas como uma sobrevivente, uma pessoa cuja força vinha de uma sensibilidade que muitos considerariam uma fraqueza. Ele ouvia cada palavra, seu olhar nunca se desviando do dela, e Letícia sentiu-se vista de uma forma que nunca havia experimentado. A sobremesa chegou, mas ambos mal a tocaram. O ar entre eles estava denso, carregado de eletricidade. A conversa havia cessado, substituída por uma comunicação mais primal. O som de suas respirações, o roçar acidental de seus dedos quando ele lhe passou o açucareiro, o brilho nos olhos dele refletindo a chama da vela. Cada pequeno detalhe era amplificado, ensurdecedor. A tensão que se acumulara por semanas, desde aquela confissão sussurrada no restaurante, estava agora na superfície, pulsando entre eles. A viagem de volta no carro foi feita em um silêncio pesado. Não era um silêncio constrangedor, mas um silêncio cheio de palavras não ditas, de decisões pairando no ar. A música suave do rádio era a única trilha sonora para o drama que se desenrolava em seus corações. Quando ele parou em frente ao prédio dela, nenhum dos dois se moveu para sair. O motor do carro continuou ligado, um zumbido baixo contra a noite quieta. Eu não deveria ter feito isso, disse ele finalmente, a voz rouca sem olhar para ela. Esse jantar não é profissional, é complicado. Eu não me importo, respondeu Letícia, a voz firme surpreendendo a si mesma. Ele finalmente se virou para ela. A luz do poste da rua entrava pela janela, esculpindo seu rosto em luz e sombra. A máscara de autocontrole havia desaparecido. Em seu lugar, havia desejo cru, vulnerabilidade e um conflito interno que o torturava. Você não entende, Letícia. Eu sou seu chefe. Há um desequilíbrio de poder aqui que... É só isso que eu sou para você? Sua funcionária? Ela o interrompeu, a dor transparecendo em sua voz. Não, ele respondeu quase num sussurro. Você é a primeira coisa que me fez sentir algo real em muito tempo, e isso me apavora. Era a confissão que ela precisava ouvir. A honestidade em sua voz desfez o último nó de medo em seu peito. Ela o acompanhou até a porta de seu apartamento, o corredor silencioso, testemunhando a tensão que os envolvia como um manto. Ele lhe entregou a chave que ela deixara cair, e seus dedos se tocaram. O contato foi como um raio. Lá, sob a luz fraca do corredor, o tempo parou. A formalidade se desfez. As regras se quebraram. O mundo desapareceu. Ele levou a mão ao rosto dela, o polegar traçando a linha de sua mandíbula com uma reverência que a fez prender a respiração. E então, ele a beijou. Não foi um beijo gentil ou hesitante. Foi uma explosão. Uma colisão de duas almas que se observavam e se desejavam à distância por tempo demais. Foi a liberação de semanas de tensão contida, de olhares secretos, de palavras não ditas. A boca dele era faminta, possessiva, e a dela respondeu com a mesma urgência, uma entrega completa àquele momento que ela tanto sonhara. As mãos dela se enroscaram em seus cabelos, puxando-o para mais perto, enquanto os braços dele a envolviam pela cintura, colando o corpo dela ao seu, eliminando qualquer espaço que restasse entre eles. Para Letícia, era tudo o que ela havia fantasiado, mas multiplicado por 1000. Era real, avassalador, a textura de seus lábios, o gosto de vinho e desejo, a força de seus braços. Para André, era uma rendição. O cinismo que o protegera por anos se dissolveu naquele beijo. Aquela mulher, com sua mistura de inocência e força, havia rompido todas as suas defesas. Não havia jogo, não havia estratégia. Havia apenas ela. Quando finalmente se separaram, ofegantes, eles se encararam, os olhos turvos de desejo. O silêncio que se seguiu foi mais profundo e mais complicado do que qualquer outro antes. A fantasia de Letícia havia se tornado palpável. O cinismo de André havia se quebrado. Mas o que eles sentiam naquele momento não era a paz de um final feliz. Era o choque sísmico do início de algo muito maior e muito mais perigoso.
Aquele beijo não havia resolvido nada. Pelo contrário, havia aberto a porta para o caos. Um sentimento proibido, que antes era apenas uma ideia, agora tinha gosto, cheiro e memória. Eles haviam cruzado a linha e ambos sabiam com uma certeza aterrorizante que não havia como voltar atrás. O problema real estava apenas começando. O dia seguinte ao beijo não amanheceu com a luz rosada de um romance, mas com a névoa cinzenta da complicação. O gosto dele ainda estava nos lábios de Letícia. A sensação de seus braços ao redor dela ainda arrepiava sua pele. A realidade de seu sonho era mais intensa do que qualquer fantasia. No entanto, ao chegar ao escritório, o que a esperava não era um olhar cúmplice ou um sorriso secreto, mas um muro de gelo. André a viu chegar e imediatamente desviou o olhar, mergulhando em um relatório com uma concentração forçada. Durante todo o dia, ele se tornou a personificação do profissionalismo frio e distante. As portas de vidro de sua sala, que antes pareciam uma ponte para ele, agora eram uma barreira intransponível. Ele não a chamou para reuniões, não respondeu ao seu e-mail de bom dia. Era como se o beijo, aquela explosão de paixão e vulnerabilidade, nunca tivesse acontecido. Para Letícia, a mudança foi como um golpe físico. A confusão se instalou, seguida pela dúvida, e finalmente por uma dor aguda e latejante. Teria sido um erro? Um impulso do qual ele se arrependeu amargamente? Ela repassava cada momento da noite anterior. A conversa, a conexão, a intensidade. Parecia tão real. Teria ela imaginado tudo? A incerteza a torturava, minando a confiança que ela lutara tanto para construir. Ela se sentia exposta, tola, como se tivesse entregado seu coração apenas para vê-lo ser ignorado em uma bandeja de prata corporativa. O que ela não via era a guerra que se travava dentro de André. O beijo o abalara até o âmago. Pela primeira vez em anos, ele havia perdido o controle, agido por pura emoção. E isso o aterrorizava. Ao acordar naquela manhã, a realidade de suas ações o atingiu com a força de um soco. Ele era o CEO. Ela era sua funcionária, agora sob os holofotes por causa dele. A imagem do que poderiam dizer que a promoção dela, seu sucesso, era fruto de um caso com o chefe, o assombrava. Sua mente foi invadida pelas advertências de Heitor. Existe uma linha, André. Se for um capricho, acabe com isso antes que a carreira dela seja destruída. Ele se convenceu de que o recuo era a única atitude nobre a tomar. Afastar-se era protegê-la. Manter a distância era a coisa certa a fazer, a decisão racional de um líder. Ele estava sendo responsável, mas, ao tentar silenciar seu coração, ele estava apenas amplificando o barulho de seu medo. Ele a estava protegendo da fofoca externa, mas a estava ferindo diretamente com seu silêncio. E, das sombras, Morgana observava. Ela não precisava de espiões para sentir a mudança na atmosfera. A tensão entre André e Letícia era palpável. O brilho nos olhos da jovem havia se apagado, substituído por uma vulnerabilidade que Morgana farejou como um tubarão fareja sangue na água. A armadura de Letícia estava rachada. Era a oportunidade perfeita para o golpe final. Morgana não precisava mais de estratégias complexas. Ela precisava apenas de uma arma suja e eficaz, a calúnia, e sabia exatamente como dispará-la. Começou de forma casual, em uma conversa na copa com um dos gerentes mais fofoqueiros do escritório. "É uma pena, não é?", disse ela, com um suspiro de falsa compaixão. "A Letícia é tão talentosa, mas parece que ela está confiando em outros atributos para garantir sua posição. Ouvi dizer que as comemorações pelo projeto da Luxus foram bem privadas." A semente venenosa foi plantada. Em poucas horas, o boato se espalhou pelo escritório como um vírus. Não eram mais apenas sussurros sobre favoritismo, era uma acusação direta e sórdida. A história foi se distorcendo a cada boca que a repetia, tornando-se mais gráfica e humilhante. Letícia não era mais a visionária, era a amante do chefe, a alpinista social que usava o corpo para subir na carreira. O impacto foi devastador. Letícia sentia os olhares lascivos, ouvia os risos abafados quando passava. As mesmas pessoas que a parabenizavam na semana anterior agora a evitavam, como se sua suposta imoralidade fosse contagiosa. Ela tentou ignorar, manter a cabeça erguida,
mas cada olhar era como uma pequena facada. A solidão que sentira antes não era nada comparada ao ostracismo que enfrentava agora. Estava sendo julgada e condenada sem um julgamento, e a pessoa que poderia defendê-la, o homem que era a causa e a testemunha de sua inocência, permanecia trancado em sua torre de marfim, em silêncio. A gota d'água veio quando ela entrou no banheiro feminino e ouviu duas colegas conversando sem perceber sua presença. "Você acha que é verdade?" disse uma. "Com certeza", respondeu a outra. "Ninguém sobe tão rápido. E convenhamos, com aquele chefe, eu faria o mesmo." O riso cruel que se seguiu quebrou algo dentro de Letícia. Ela recuou para fora do banheiro, o rosto pálido, e correu para a escada de emergência, onde finalmente desabou, as lágrimas de humilhação e dor escorrendo sem controle. Enquanto isso, Heitor entrou na sala de André sem bater, o rosto uma máscara de fúria. "Você ouviu o que estão dizendo lá fora?" ele perguntou, a voz baixa e tensa. "Você sabe o que a sua covardia está fazendo com aquela garota?" "Eu estou protegendo-a", respondeu André, a mandíbula cerrada. "Protegendo-a? Você a jogou aos lobos, você a beijou, deu-lhe esperança e depois a descartou como se fosse um erro de cálculo. E agora, enquanto Morgana a crucifica em praça pública, você fica aqui fingindo que nada aconteceu. Isso não é proteção, André. Isso é egoísmo. Você não está com medo por ela. Está com medo por você. Com medo de sentir algo que não pode controlar." Cada palavra de Heitor era como um soco. A ficha de André finalmente caiu. Ele viu seu recuo não como um ato de nobreza, mas como o ato de covardia que realmente era. Ele a deixara vulnerável, sozinha para enfrentar uma tempestade que ele mesmo ajudara a criar. A imagem de Letícia, com seus olhos cheios de esperança, sendo alvo daquele veneno sórdido, acendeu nele uma raiva pura e avassaladora. Uma raiva contra Morgana, contra os fofoqueiros, mas, acima de tudo, contra si mesmo. Naquele instante, o medo se evaporou, substituído por uma clareza cortante. O que era mais importante? As regras corporativas ou a integridade da mulher que ele estava começando a amar? O risco para sua reputação ou a dor no coração dela? A escolha se tornou simples, brutalmente simples. Ele se levantou, a decisão estampada em seu rosto. "Chame Morgana e Letícia para a minha sala, agora." Minutos depois, as duas mulheres estavam diante de sua mesa. Morgana, com um ar de confiança presunçosa. Letícia, com os olhos vermelhos e inchados, o corpo tremendo, parecendo uma criança perdida. André não perdeu tempo. Ele olhou diretamente para Morgana, a voz gelada como aço. "Morgana, fui informado de que você iniciou e propagou um boato malicioso e difamatório sobre a senhorita Nobre, com o intuito de prejudicar sua reputação profissional e pessoal." Morgana empalideceu. "Eu não sei do que você está falando. São apenas conversas de escritório." "Não", disse André, levantando-se e apoiando as mãos na mesa, inclinando-se para a frente. "São mentiras. E eu tenho provas." Ele virou o monitor de seu computador, mostrando a transcrição de uma conversa do chat interno da empresa, onde Morgana instruía um de seus subordinados a espalhar a novidade sobre a relação especial entre ele e Letícia. A evidência era irrefutável. "Você sabotou o projeto dela. Quando isso falhou, você tentou assassiná-la socialmente. Este tipo de comportamento não tem lugar nesta empresa." Ele se virou para Letícia, que o observava atônita. Sua voz se suavizou, mas a intensidade permaneceu. "Letícia, o que Morgana fez é imperdoável. E meu silêncio nos últimos dias também foi." Ele então olhou de volta para Morgana, a decisão final em seus olhos. "Morgana, você está demitida. Efeito imediato. A segurança irá acompanhá-la até sua mesa para que recolha seus pertences." Morgana ficou boquiaberta, a arrogância se desfazendo em choque e pânico. "Você não pode fazer isso." "Eu já fiz", disse ele calmamente. Após a segurança levar uma Morgana derrotada e furiosa, um silêncio pesado tomou conta da sala. André contornou a mesa e parou na frente de Letícia, que ainda tremia, processando a cena. Ele não se desculpou, pois sabia que um pedido de desculpas seria pouco. Em vez disso, ele fez uma promessa, uma afirmação de sua escolha. "Eu errei em me afastar", disse ele, a voz cheia de um arrependimento que ela podia sentir fisicamente. "Eu tive medo,
e meu medo te machucou. Mas isso acaba agora. Ele olhou fundo nos olhos dela, querendo que ela visse a verdade em sua alma. Ninguém nunca mais vai te desrespeitar nesta empresa, ou em qualquer outro lugar se eu puder evitar. Com aquela atitude, ele não apenas removeu a vilã do caminho. Ele fez uma escolha clara, pública e irrevogável. Ele colocou seus sentimentos e a proteção de Letícia acima de qualquer convenção, de qualquer regra não escrita, de qualquer medo. Ele a escolheu. E ao fazer isso, abriu o caminho para que, finalmente, pudessem descobrir o que existia entre eles, longe das sombras da inveja e da covardia. A demissão de Morgana foi mais do que a remoção de um obstáculo. Foi um ato simbólico que limpou o ar viciado da empresa. A atitude decisiva de André, ao expor a sabotagem e defender publicamente a integridade de Letícia, silenciou os fofoqueiros e restaurou a ordem. O medo de ser julgada foi substituído por uma onda de solidariedade. Colegas que antes a evitavam, agora lhe ofereciam um café ou um sorriso solidário, como que pedindo desculpas silenciosas por terem duvidado dela. O escritório voltou a ser um lugar de trabalho, e não um campo de batalha. Mas entre Letícia e André, um novo tipo de silêncio se instalou. Não era o silêncio frio do afastamento, mas um silêncio expectante, denso de emoções não resolvidas e de uma verdade que ainda precisava ser dita. Naquela tarde, André pediu que ela ficasse depois do expediente. Quando o último funcionário foi embora e o sol poente pintou o escritório com tons de laranja e roxo, ele saiu de sua sala. Não a convidou para entrar. Em vez disso, pegou o casaco e disse com uma simplicidade que desarmava: "Vem comigo. Quero te mostrar um lugar." Ele a levou para sua casa. Não a cobertura impessoal e moderna que ela imaginara, mas uma casa de arquitetura clássica, em um bairro arborizado, com paredes cobertas de era e grandes janelas que pareciam olhos sábios. Por dentro, o lugar não era um showroom de riqueza, mas um lar. Havia estantes de livros que iam do chão ao teto, um piano de cauda em um canto e fotografias em preto e branco de paisagens e pessoas nas paredes. Era um reflexo do homem que ela vislumbrara no restaurante, o homem com uma alma de arquiteto e o coração de um contador de histórias. Ele lhe serviu uma taça de vinho na espaçosa cozinha, e eles ficaram ali, encostados na bancada de mármore, o silêncio entre eles finalmente confortável. "Eu preciso te contar uma coisa, Letícia", disse ele, quebrando o silêncio. Sua voz era grave, e ele não a olhava diretamente, mas para a taça que girava em suas mãos. Algo que eu deveria ter dito há muito tempo. A verdade sobre como tudo isso começou. Letícia esperou, o coração batendo em um ritmo lento e constante. "Na noite em que você foi ao Le Ciel com sua amiga Vitória", ele começou, e ao ouvir o nome do restaurante, o coração de Letícia deu um salto. "Eu estava lá, na mesa ao lado." Ela o encarou, a confusão nublando seus olhos. Ele finalmente encontrou o olhar dela e em seus olhos havia uma honestidade crua. "Eu ouvi tudo. Ouvi sua confissão." O ar pareceu ficar rarefeito. Letícia sentiu o sangue fugir de seu rosto. A vergonha a atingiu como uma onda, quente e avassaladora. Cada interação que tiveram, cada olhar, cada gesto, tudo se reconfigurou em sua mente sob a luz daquela revelação. Ele sabia o tempo todo. A fantasia audaciosa que ela pensava ter orquestrado era, na verdade, um jogo do qual ele conhecia as regras desde o início. Ela se sentiu completamente exposta, ingênua, tola. "Então, tudo isso", ela sussurrou, a voz falhando, "foi um jogo para você? Você estava se divertindo com a garota ingênua que tinha uma queda pelo chefe?" A dor da humilhação era mais aguda do que qualquer fofoca de Morgana. "Não", ele disse, rápido e enfático, dando um passo em sua direção. "No começo, eu admito, fiquei intrigado, chocado. Nenhuma mulher jamais tinha sido tão descaradamente honesta em seus desejos. E não era sobre meu dinheiro ou meu status. Era sobre uma fantasia, um rito de passagem. E era tão puro, tão audacioso que me cativou." Ele parou na frente dela, a intensidade em seus olhos a forçando a não desviar o olhar. "Então sim, começou como um jogo silencioso. Eu queria descobrir quem era a mulher por trás daquela confissão.
Mas em algum lugar ao longo do caminho, Letícia, o jogo acabou. Eu comecei a ver você. A mulher inteligente, forte, talentosa, a mulher que enfrentou uma gerente intimidadora e a venceu com pura competência. A mulher que me lembrou de que existe um mundo além das planilhas de lucro e dos acordos de negócios. O jogo acabou e eu me vi completamente apaixonado por você. E isso me apavorou. As lágrimas que se formaram nos olhos de Letícia não eram mais de vergonha, mas de um alívio imenso e comovente. As peças se encaixaram. Seu recuo após o beijo, sua luta interna, tudo fazia sentido agora. Não era um jogo cruel. Era o medo de um homem que havia se esquecido de como sentir. A conexão que ela sentira não era unilateral, era real e correspondida desde o início, mesmo que envolta em segredos e mal-entendidos. A honestidade dele dissolveu as últimas barreiras, limpando todas as mágoas. Ela levantou a mão e tocou seu rosto, sentindo a barba por fazer roçar em seus dedos. Eu também estava com medo, ela admitiu, a voz embargada. Medo de que nada disso fosse real. É real, disse ele, cobrindo a mão dela com a sua, a voz cheia de uma convicção que era um bálsamo para a alma dela. É a coisa mais real da minha vida. E então, ele a beijou novamente. Mas este beijo era diferente do beijo febril e desesperado na porta de seu apartamento. Era um beijo de entendimento, de aceitação. Era lento, profundo, uma conversa de almas que finalmente falavam a mesma língua. Não havia mais jogos, nem máscaras, nem medo. Apenas a verdade nua e crua de dois corações que se encontraram de uma maneira improvável. Naquela noite, a fantasia de Letícia se completou, não em um ato de perder algo, mas de ganhar tudo. Em seus braços, na segurança de seu lar, ela descobriu uma intimidade que ia muito além do físico, uma conexão de mentes e corações que ela nem sabia ser possível. E André, ao se entregar a ela, redescobriu a parte de si mesmo que pensava ter perdido para sempre. O tempo que antes parecia um inimigo tornou-se seu aliado. A cena avança, não em dias ou semanas, mas em anos. Um salto para um futuro que foi cuidadosamente construído sobre a fundação daquela noite. É uma tarde de domingo ensolarada. Em um jardim verdejante, o mesmo jardim que se vê das janelas da casa de André, uma menina de uns 4 anos, com os mesmos cabelos castanhos longos de sua mãe e os olhos expressivos de seu pai, corre descalça pela grama, rindo enquanto persegue uma borboleta azul. Clara, cuidado para não cair, diz Letícia, sentada em uma manta de piquenique. Ela não é mais a jovem insegura do início da história. Há uma calma confiante em seu sorriso, a serenidade de quem encontrou seu lugar no mundo. André, ao seu lado, a envolve com um braço, beijando seus cabelos. Ele parece mais jovem, as linhas de preocupação em sua testa suavizadas, substituídas por uma paz genuína. Deixe-a explorar, diz ele. Ela tem o seu espírito audacioso. Eles observam a filha, a pequena Clara, a prova viva de seu amor, o símbolo de sua família. Tudo o que eles construíram juntos, a confiança, o respeito, a parceria na vida e no trabalho, está ali, personificado naquela pequena figura cheia de vida. Sabe, diz Letícia, recostando a cabeça no ombro dele, às vezes eu ainda penso naquela noite no restaurante, na confissão boba que eu fiz. André sorriu, um sorriso cheio de memórias. Não foi bobagem, foi o som mais honesto que eu já tinha ouvido. Foi o destino, disfarçado de sussurro, me dizendo para prestar atenção. Ele olha para ela, o amor em seus olhos tão profundo e claro quanto no primeiro dia em que ele realmente a viu. Você foi a melhor história que já me aconteceu, Letícia Nobre. Ela sorri de volta, e no silêncio que se segue, eles observam sua filha finalmente alcançar a borboleta, que pousa por um instante em seu dedo mindinho antes de voar para o céu azul. A família que construíram é sólida, a prova de que um amor que começou com uma confissão sussurrada, que sobreviveu à maldade e ao medo, pôde florescer e se transformar na mais linda e duradoura realidade. E assim termina a história de Letícia e André, que nos mostra como uma confissão sussurrada pôde sim se transformar em uma linda família. E aí, gostou?
Se a jornada deles, superando a inveja e o medo, te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias que provam que o amor verdadeiro sempre vale o risco. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.